Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do trono do céu para o seu coração. Eu queria compartilhar com você hoje uma rápida palavra sobre uma mulher muito conhecida, Ruth, e algumas atitudes que essa mulher tomou, que servem de exemplo para nós hoje, que nos ajudam a ter uma nova postura diante de tudo que nós estamos passando. Nesses dias de pandemia, nesses dias de tristeza, de sofrimento, de dor, de luta, de doença. Atitudes que essa mulher tomou e a ajudou a vencer uma crise terrível que ela estava vivendo. O livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 12, nos diz assim: O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E o versículo de número 20 diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. A história de Ruth, muito conhecida, nós conhecemos a história de Ruth, a Bíblia nos diz no capítulo 1 que esse fato, essa história aconteceu no período dos juízes, aquele período em que a Bíblia diz que cada um fazia o que achava certo, fazia o que queria, viviam como se não prestassem conta dos seus atos a ninguém, parecido com o período que a humanidade tem vivido. Cada um faz o que quer, cada um faz o que acha certo. E nesse período que cada um fazia o que queria, que cada um fazia o que achava certo, havia um homem da tribo de Judá, de Belém, de Judá, a cidade de Belém, chamado Abimeleque, e ele tomou uma decisão. A cidade de Belém estava sob uma grande fome, Israel estava vivendo um período de escassez, de fome, e ele tomou a decisão de ir com a sua esposa e seus 2 filhos, Abimeleque toma essa decisão, e vão para Moabe, uma terra estranha. Nem toda decisão é sábia, mas toda decisão tem as suas consequências. E diariamente nós tomamos decisões. Constantemente, toda hora. Decidimos o que vamos comer, o que não vamos comer, se vamos beber, se não vamos beber, se vamos dormir, se vamos ficar acordados, se vamos trabalhar, se não vamos trabalhar. Tomamos decisões o tempo todo. E todas as decisões que nós tomamos têm algum tipo de consequência para a nossa vida. E não foi diferente com Abimeleque. Ele tomou a decisão de ir para Moabe. E ele foi levando a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilom. Ou Quilion, como alguém pronuncia, Quilion. E estava tudo bem, né? Apesar da fome, Abimeleque significa Deus é o meu rei. Noemi significa agradável ou feliz. Então, Deus é o meu rei, casou com agradável e feliz, tudo bem. Mas as coisas foram ficando difíceis. E nascem os filhos num período difícil, tão difícil, que eles colocam o nome dos filhos de Malom e Quilion. Malom significa morte e Quilion significa doente. Malom, morte ou que vai morrer. E Quilion, doente, devido à situação em que eles nasceram. Porque o povo de Israel, quando escolhia um nome, ele escolhia um nome de acordo com a circunstância. Você lembra de Jacó? Por que Jacó nasceu colocaram o nome de Jacó? Porque ele nasceu segurando no pé de Esaú para nascer junto com Esaú. Então, como um usurpador, como um enganador, e coloca o nome dele de Jacó. Então, esse povo de Israel colocava o nome dos seus filhos de acordo com a circunstância, de acordo com a maneira que eles estavam vivendo. E esses 2 meninos nascem num período tão difícil, que recebem esses 2
nomes. E eles vão para ali, mas ali eles crescem, ficam por 10 anos e eles casam. Esses 2 rapazes casam. Porém, antes deles casarem, morreu Elimeleque. Ficou Noemi com seus 2 filhos, que ela deve ter batalhado um bocado para que terminassem de crescerem, de serem educados, mas eles se casam com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Passa um período, morre também os 2 filhos. E agora ficam 3 viúvas. Num tempo difícil, num tempo de escassez, num tempo onde ser viúva em todo o tempo é difícil. Mas nesse tempo aqui, com certeza, era muito mais difícil. Não havia planos de governo para ajudá-la, não havia benefícios, não havia igreja. Então era um período difícil. E ficam agora 3 viúvas que, se não tivesse alguém que as ajudasse, elas poderiam até morrer de fome. E Noemi fica sabendo que lá em Belém, de onde ela tinha saído, que significa casa do pão, Deus estava sendo favorável novamente com aquele povo e eles estavam tendo novamente pão para comer. Então ela decide voltar para o seu povo, já que ali ela já não tinha mais nada, ela não tinha marido, ela não tinha filhos e com isso também não tinha mais esperança. E ela decide voltar para a sua terra e diz para as suas noras: olha, voltem para as mães de vocês, para o povo de vocês, porque eu não tenho como cuidar de vocês. E elas choram em alta voz, levantam um pranto, mas ela insiste, diz: olha, teria eu novamente filhos para dar a vocês, porque havia uma lei em Israel para a proteção da viúva, que se uma pessoa ficava viúva ainda jovem, aquela família daria um outro filho para casar com aquela pessoa, para resgatar aquela pessoa, para ela não ficar desamparada. E ela diz: teria eu ainda condições de ter filhos, e ainda que eu tivesse filhos na minha velhice, vocês esperariam até que esses filhos tivessem idade de casar com vocês? Vão para a terra de vocês. Aí a Orfa chora um pouco mais, dá um beijo em Noemi e decide voltar para a sua terra. E a Ruth se apega a Noemi. E Noemi diz novamente a Ruth: minha filha, volte para a sua terra, para o seu povo, para a sua família, para que eles cuidem de você. Eu não tenho nada para oferecer a você. Em outras palavras, é isso que Noemi está dizendo. Eu não tenho perspectiva de futuro para oferecer a você. Porém, Ruth olha para Noemi e faz uma das declarações mais lindas de todos os tempos que alguém possa fazer para alguém. Uma nora faz essa declaração para sua sogra, dizendo: não me instes para que te deixes. Onde tu fores, eu irei. Onde pousares, pousarei. O teu Deus é o meu Deus. Noemi deve ter sido um exemplo de uma sogra muito boa, porque a alma de Ruth se apegou a Noemi de tal ponto que ela diz que não, somente a morte é capaz de me separar de ti. Eu quero o teu Deus, eu quero o teu povo, eu quero ser como você, Noemi. Em outras palavras, é isso que Ruth está dizendo. Elas voltam para Belém, e ao chegar em Belém, as mulheres começam a olhar e dizem: não é Noemi? Essa daí? Noemi, com a alma amargurada, com a alma totalmente entristecida por todos os acontecimentos, ela diz: não me chame de Noemi, que significa agradável e feliz, me chame de Mara, porque cheia eu parti e vazia eu estou voltando. Mara significa amarga ou amargura. Tamanha era a situação que aquela mulher se encontrava. Chegando ali em Belém, Ruth decide, diz para Noemi, que vai rebuscar espigas, procurar espigas nos campos, para elas não morrerem de fome. E Ruth vai rebuscar essas espigas. Havia também uma lei em Israel para a proteção do pobre, do necessitado e da viúva, que nos períodos de colheita eles faziam uma espécie de triângulo na plantação, e aquele triângulo ali no meio, eles
começavam a colher. E o que ficava naqueles cantos era direito do pobre. E ainda mais, aquela pessoa poderia ir atrás dos segadores e o que caísse no chão também era para o sustento do pobre. E Ruth vai a essa terra. E como o Senhor está no controle de todas as coisas, nada é por acaso, nada é em vão, na vida daquele que o Senhor tem propósito, tudo coopera para o bem. Por mais que não entendamos a situação, por mais que não entendamos o que está acontecendo, o Senhor não perdeu o controle, Ele continua no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, como disse o apóstolo Paulo. E ela vai ali, essa jovem, que ainda era jovem, bonita, e vai colher esses grãos, essas espigas de cevada, de trigo, porque era o período da colheita. E essa moça tinha um testemunho digno. Tem muitas coisas para nós falarmos de Ruth, mas hoje eu queria só rapidamente aqui em 3 pontos. Primeiro, ela tinha um coração voluntário e livre de amargura. Sua sogra, apesar de ser um grande exemplo de mulher, estava amargurada a ponto de mudar o nome. Ruth, porém, permaneceu com o coração voluntário, disposto a ajudar. E é por causa desse coração voluntário que ela se apega a Noemi. Ela aprendeu o melhor da vida de Noemi. E esse coração voluntário de Ruth, quando chega ali, não deixa que elas fiquem paradas, olhando para a situação, dizendo, quem vai nos ajudar? E agora? Não, ela diz, eu vou atrás de arranjar alguma coisa para nós comermos, é época de colheita, eu vou aos campos. Ela deve ter ouvido muitas vezes Noemi falar das leis de Israel, de como o povo de Israel era tratado, então ela vai ali rebuscar essas espigas, rebuscar esse alimento, para que ambas possam se alimentarem. Segunda coisa que eu quero destacar hoje com você a respeito de Ruth. Ruth tinha uma amizade que reflete o amor cristão, o verdadeiro amor cristão. Somente o verdadeiro amor faz alguém esquecer de si próprio para pensar no outro. Ruth não pensa em si, ela pensa na sua sogra que já estava idosa, não tinha mais ninguém, não conseguia mais trabalhar. Quem cuidaria dela se Ruth tivesse ido embora? Então, Ruth demonstra o mais puro e verdadeiro amor cristão. O amor descrito em 1 Coríntios 13, que diz que poderia ter dado o corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada teria valor. Ruth demonstra esse amor, que abre mão do próprio conforto, da própria família, do próprio povo, da própria língua, dos próprios deuses, para estar ao lado de uma mulher só e abandonada, que não tinha ninguém. E terceiro, Ruth era uma mulher bonita, porém ela era uma mulher que atraía pelo seu caráter. O que fazia de Ruth uma mulher atraente não era a sua beleza física, mas o seu caráter. E ela vai ali para aqueles campos, e Boaz, quando chega no seu campo, vê que tem uma pessoa diferente ali, uma moça diferente. E ele pergunta, quem é essa que está aí no campo, junto com as minhas servas, recolhendo grãos? E um dos seus servos diz, é Ruth, a nora de Noemi, aquela que veio com Noemi, que abandonou todo o seu povo, abandonou tudo para cuidar de Noemi, sua sogra. E Boaz diz, deixa ela colher à vontade, não impeçais. E ainda derrubem alguma coisa no chão para que ela possa apanhar. E depois ele vai com ela, fala com ela e fala da reputação que ele soube dela, que ela era alguém que tinha um caráter firme. E por causa dessa reputação, Ruth recebe de Boaz a mesma benevolência e generosidade que ela teve com a sua sogra Noemi. E eu vou terminar esse vídeo hoje aqui, mas eu quero continuar ele mais um pouco, em um outro dia eu quero continuar, para a gente concluir essa história de Ruth e Noemi. Mas o que eu quero deixar para você no dia de hoje, tenha as atitudes certas.
Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.